Muito bem, que alegria estar com vocês. É muito gostoso estar nessa igreja. Quando eu era pastor aqui, essa aqui não era a igreja ainda, nesse local, mas, como disse a vocês antes, estive na inauguração da igreja e fiquei muito feliz pelo convite que o Fabiano nos fez. Obrigado. A gente se encontrou no shopping lá de Joinville, daí ele me reconheceu. Pastor, o senhor não vai lembrar de mim, mas eu lembro de você. Está convidado. Eu falei, tá bom, então vamos lá. É um prazer. Queridos, como eu já tinha dito, nós nos jubilamos em dezembro do ano passado. Foram 36 anos de ministério. É muito ou é pouco? Depende, né? Do ponto de vista que se pensa. Você tem passador de slides? Não tem. Então, mas aí ele passa lá. Na realidade, pode ser muito comparado à vida de alguém que ainda não tem 30 anos, mas é pouco pela expectativa de vida que a gente espera ter. 36 anos de trabalho. É um privilégio trabalhar para Deus. E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui, eu gostaria de trazer para vocês uma suma do que eu considero mais importante para a igreja. Depois de 36 anos de obra, cada pastor tem um perfil. Alguns gostam de trabalhar mais na área de jovens. Outros têm perfil para trabalhar ajudando a igreja nas construções. As igrejas crescem rápido, são construídas, tem um perfil de engenheiro, de mestre de obra. Há pastores que têm um perfil mais voltado para a mordomia, outros para a família. E eu gostaria de trazer a vocês aqui um assunto que eu acho que, como igreja, nós precisamos amadurecer bastante. Em todos os meus anos de ministério, eu trabalhava em todas as áreas, não esquecia de nenhuma, procurava não esquecer. Mas essa era a área que eu mais gostava de abordar, a questão da família. Eu quero parabenizar a igreja pelo trabalho que vocês fazem com os pequenos, nas classes ali dos menores, com os desbravadores. Isso é muito bom ter na igreja. Porém, eu gostaria de trazer aqui uma informação que eu acho que vocês precisam ter. Faz alguns anos, o presidente da União Sul-Brasileira, que está lá ainda até esse ano, não sei se ano que vem ele estará conosco, pastor Marlington, ele fez uma pesquisa. Durante um período de 30 anos, ele pegou para fazer a pesquisa. Na realidade, ele levou em conta o período de 30 anos. Coincidentemente, foram os anos que eu também estive no ministério. Mas o resultado da pesquisa não é por causa do ministério do pastor Vanderlei. É a soma de tudo o que aconteceu no campo da União Sul-Brasileira. Queridos, olha para cá e escuta o que eu vou te falar. Num período de 30 anos, até alguns anos atrás, um período de 30 anos, levando em conta todo o trabalho que a igreja foi feito, a igreja cresceu 3% ao ano. Então, se você levar em conta que deve ter sido já uns quase 40 anos atrás, o período que começou ali, olhando para trás, olhando os livros de secretaria, o que entrou, o que saiu, a igreja cresceu 3% ao ano. É muito ou é pouco? Irmãos, sabe o que me chamou muita atenção quanto a isso? A igreja cresceu 3% ao ano num período de 30 anos. Mas se a igreja não tivesse batizado ninguém de fora, só conservados os filhos da igreja, sabe quanto a igreja teria crescido no mesmo período de tempo? Tem ideia? 5%.
Se você levar em conta o que foi investido no período de 30 anos, Semana Santa, evangelismo com tenda, já entrou ali o período do tempo da Novo Tempo, da televisão Novo Tempo. Leve em conta o que foi feito nas conferências da Voz da Profecia. Irmãos, se você fizer o cálculo, quantas pessoas entraram, o resultado fica ainda mais complicado. Sabe por quê? Porque muitas pessoas foram batizadas, vieram para a igreja e conheceram a mensagem adventista através do evangelismo feito pela igreja. Eu quero fazer uma rápida pesquisa aqui com vocês. Levante a mão. Quem aqui não nasceu em família adventista, mas em algum momento da sua vida conheceu a igreja, conheceu o evangelho e foi batizado e hoje é membro da igreja e está aqui agora? Levante a mão. Mais da metade de vocês que estão aqui, porque eu nasci na área adventista, minha esposa não. Mas se você levar em conta mais da metade, 2/3 dos membros que hoje estão aqui, não nasceram em área adventista, conheceram a igreja e vieram para cá, somaram conosco na fé adventista. Queridos, vocês fazem parte da estatística dos 3%. Agora, se vocês não tivessem se batizado, se vocês não tivessem sido alcançados pela mensagem adventista, mas só tivéssemos conservado os filhos da igreja, os membros de, vamos imaginar, 30 anos atrás, não batizaram ninguém de fora, só conservaram os filhos, a igreja teria crescido quanto por cento? 5%. Mas com os filhos batizados e com vocês que entraram na igreja, que hoje aqui são 2/3 dos membros aqui vieram para a igreja depois de adultos ou jovens, não nasceram em área adventistas. Se você levar em conta esse cálculo, a igreja cresceu 3% ao ano. E agora, o quadro ficou pior ou melhor? Irmãos, levando em conta que 2/3 de vocês não eram de família adventista e vieram para a igreja depois de alguma idade, esse quadro ficou terrível. Porque se vocês não tivessem vindo para a igreja, mas os nossos antigos membros tivessem conservado seus filhos, a igreja teria crescido mais, quase o dobro, 5%. Na realidade, diminuiu em vez de... Porque se tivesse ficado todo mundo, teria bem mais gente. Pergunta que eu faço para vocês: aonde é que nós estamos perdendo o jogo? Aonde estamos perdendo o jogo? Na família. Em casa. Na família. Queridos, isso é uma preocupação que eu, como pastor, tenho, mesmo depois de aposentado, de jubilado. Eu estou trazendo essa mensagem para vocês porque é uma coisa que eu acho que tem que nos incomodar. Nós estamos perdendo o jogo dentro de casa. Vocês estão vendo esse quadro aí na parede, ali na tela? A associação tem trabalhado com esse quadro esse ano. Esse é o quadro da família. Quem é a base? A raiz, quem é Deus, o alicerce. Logo em seguida, quem vem? É o marido, o pai. Depois a esposa e por último os filhos. Deus é a base, é o fundamento de toda a família. Depois, logo em seguida, a grande responsabilidade é para dirigir a quem? O esposo, o pai, o marido. Qual é a principal função dele? Resumindo ali, 2 funções importantes. Quais são? Proteger e prover. E isso não estamos falando do sentido espiritual ainda. E da esposa, qual é a função da esposa? Confortar, ensinar e nutrir. E
a responsabilidade dos filhos, como consequência de um lar tão estruturado, seria o quê? Amar seus pais e obedecê-los. Queridos irmãos, olhem bem para esses olhos agora aqui. Escute o que eu vou dizer. Satanás tem trabalhado duramente contra a família, para destruir o lar. Eu não vou ficar citando dados aqui, ficar perguntando muito para vocês, mas eu fico preocupado. Quantos casamentos não passam de 20 anos? E se você casou e se separou e casou de novo, não, por favor, não estou falando de você. Não conheço a realidade de vocês aqui. Mas quantos casamentos são destruídos? Satanás tem batido muito firme contra o casamento, contra a família, contra o lar. E hoje eu gostaria de abordar um pouquinho esse aspecto que eu já comecei falando, sobre os filhos. A preocupação que nós, pais, precisamos ter. Você sabe qual é a principal cobrança, entre aspas, qual é a função que nós temos na terra? Irmãos, a nossa principal função é replicar os valores que nós temos em nossos filhos. Um dia Deus vai te pedir: escuta, onde estão teus filhos? O evangelismo deve ser feito. Acho que todos devem anotar os seus nomes nessa tabela que foi colocada hoje aqui para ajudar de alguma forma no evangelismo. Mas o principal lugar de evangelismo que nós precisamos ter é em casa. Olhem bem para cá, escutem o que eu estou falando para vocês. Vocês precisam passar os valores que vocês cultivam em vossos filhos. Porque se ele for ensinado em casa, ele vai crescer e não vai se desviar desse caminho. Se porventura se desviar, vai voltar. No momento certo, Deus vai chamá-los. Queridos irmãos, uma vez um dos meus anciãos, não foi nesse distrito, um dos meus anciãos, construtor de igreja, primeiro ancião da igreja, missionário, ele dava mais estudos bíblicos do que eu naqueles dias. Eu dava alguns estudos, mas ele dava mais. Ou ele estava na igreja, ou ele estava na casa de alguém dando estudo bíblico. Um dia eu chamei esse ancião e disse: irmão, você é um bom missionário, é um bom primeiro ancião da igreja. Fico feliz em tê-lo como primeiro ancião ali e como missionário dessa igreja. Só que vou te fazer um pedido muito estranho. Não é muito comum o pastor fazer um pedido desse para o seu membro. Dê menos estudos bíblicos. Como assim, pastor? Você dá muitos estudos bíblicos, você não tira tempo suficiente para a família. Não deixe de dar estudos bíblicos, porque é importante. Não dar estudos bíblicos é ressecar na sua vida espiritual, mas você deve valorizar seus filhos. Um sábado à tarde, saia com eles, passe tempo com eles. Cerca de um ano depois, esse primeiro ancião me procura e diz: pastor, eu quero que o senhor tire meu nome do acionado. Por quê? Pastor, meu filho mais velho me procurou e pediu a remoção da igreja. E a Bíblia diz que o primeiro ancião precisa ser um modelo, uma referência na igreja. Tem que ter uma família bem ordenada. E se meu filho não quer ser membro dessa igreja, não quer ser adventista, eu também não sou referência para a igreja. Aí eu falei: irmão, você lembra de um ano atrás? Eu falei contigo sobre isso? Pois é, agora escute o que eu vou te falar. Você não vai deixar de ser ancião. Mas como, pastor? A Bíblia diz que o ancião precisa ser uma referência nisso, um modelo nisso, ter uma família bem ordenada na igreja. Falei: irmão, pode não ser culpa tua. Você sabe que um dia, um dos filhos de Deus, uma das criaturas de Deus, pediu a remoção,
quis sair da família de Deus, e Deus não deixou de ser Deus por causa disso. Lúcifer, quando acusou Deus e fez guerra no céu, Deus não deixou de ser Deus. Não era culpa de Deus. Você não vai deixar de ser você, vai continuar nacional. Mas preste atenção nos outros filhos que estão em casa. Tinha mais uns dois, eu acho. Queridos, nós adventistas do sétimo dia precisamos amadurecer nisso. Quer ver um detalhe? Eu lembro que quando chegava o mês de junho, julho, eu já passava na casa de algumas famílias da igreja, comentando sobre o batismo da primavera. Alguns tinham filhos já na época do batismo. Eu falava: olha, vamos preencher uma ficha, conversar com os seus filhos. Sabe o que eu ouvi de alguns? Pastor, será que meu filho está preparado? Não aconteceu uma classe bíblica na igreja para me batizar. Hoje nós temos muitas classes bíblicas, desbravadores e outras mais. Mas aí eu ouvi de alguns pais me dizendo: meu filho não estudou uma classe bíblica ainda. A igreja não fez uma classe bíblica para ele. Irmãos, nessa hora dá uma vontade enorme de pegar um chinelinho e bater em quem? Pai. Olha para cá, escuta o que eu vou te perguntar e tenta responder na tua mente. De quem é a maior responsabilidade de preparar filhos para o céu? Os pais. Os pais. Eu gostaria que minha esposa viesse aqui um pouquinho. Ela vai contar o que nós fazemos em casa quando eu não podia estar em casa no final de semana. Amor, passa rapidinho para a igreja o que acontecia em casa. Bom, desde que elas eram bem pequenas, né, não existia esses estudos bíblicos que hoje tem para as crianças, né, agora tem para os aventureiros, para os desbravadores, e a igreja pode utilizar, né, para as crianças também. Mas eu pegava os estudos bíblicos que nós já tínhamos, que era para adultos, e no sábado à tarde, na sexta-feira, às vezes, né, quando não tinha nada de atividade, porque senão se tinha JA, a gente ia no JA, a gente ia fazer trabalho missionário, distribuir material, né, as meninas sempre iam junto, mas desde que elas eram pequenininhas, então a gente sentava e eu fazia aqueles estudos com elas, fiz vários, né, falando na linguagem que elas conseguiam entender, né, eu traduzia as perguntas para a linguagem que elas podiam entender, e também a gente lia os textos bíblicos e tudo, eu explicava o que significava aquilo. E uma coisa muito importante, eu procurava fazer com que elas vissem que Deus era o ser mais importante da vida delas, que Jesus era a pessoa mais importante da vida delas, e que mostrava para elas que Jesus era a pessoa mais legal de todo o planeta. E aquele momento que a gente fazia o estudo bíblico, não era aquela coisa maçante que fica ali, nossa, não, fica sentado agora, vai fazer, não. Era algo agradável, era um momento feliz, era um momento que elas guardam na mente delas, assim, como uma recordação feliz da infância delas. Porque elas conheceram Jesus de perto, né? E como Deus pensa, aquilo que Deus queria para a vida delas. E é isso que a gente tem que fazer, mostrar um Deus que ama, um Deus que está próximo, um Deus que é a pessoa melhor de todo o planeta, né? Então foi assim que elas cresceram. E uma coisa que eu sempre falei para ele, porque muitas vezes as pessoas vinham, porque principalmente lá no início, né, que não fazia tanto tempo que eu era adventista, quando a gente se casou, se conheceu, né? E alguns lá atrás, no passado, vinham falar assim: eu sou adventista de berço, como se fosse nossa, eu sou muito... teve gente que chegou a dizer assim, tanta moça na igreja, como que foi casar com essa daí, que nem adventista não era, né? Aí eu ficava sempre raciocinando. Aí eu pensei, mas ninguém é adventista de berço. Não existe isso. Filho de adventista não é adventista, querido. Se fosse, a igreja estava lotada aqui. Onde é que estão os filhos dos adventistas? Ninguém é adventista de berço, como católico não é católico de berço, protestante não é protestante de berço. A Bíblia diz muito claramente, ensina
né? A criança no caminho que deve dar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Se eu não ensinar, e ensinar não é só pela palavra, porque aquilo que a gente ensinava para elas, que eu ensinava para elas dos estudos bíblicos, era o que eu procurava viver. O exemplo tem que ser o exato aquilo que diz ali, se ensina ou não, a Bíblia diz, né? Então, eu preciso realmente entender que meu filho não é um adventista porque eu sou um adventista. Ele vai ter que conhecer esse Deus, eu preciso levá-lo até Jesus, ele tem que se encontrar com Jesus através da sua palavra. E ela tem que entrar na mente dele, porque ele buscou ali. Então era isso que eu procurava fazer com as meninas, porque às vezes pensei, tá estudando a liçãozinha da escola sabatina. Não é a mesma coisa, são pequenos trechos, né? Não é a igreja, não é vir na escola sabatina, ou clube dos desbravadores, seja lá onde for, que vai manter isso aqui, é para que eles tenham atividades saudáveis e não aí fora, né? Que nunca deveriam ter nenhuma atividade fora, nunca permiti jamais que elas tivessem. E é isso que a gente tem que pensar. Nunca comprei jamais brinquedos que não fossem de Jesus. Nunca comprei roupas, jamais, sapatos, qualquer coisa que tivesse algo que não fosse de Jesus. Então, tudo isso está incluso naquilo que a gente ensina para eles na Bíblia. Obrigado, amor. Queridos irmãos, filho de adventista não é adventista. Ele precisa um dia se encontrar com Jesus. Precisa se converter a Cristo. Certa vez, uma mãe me liga, esposa de ancião. Pastor, o que aconteceu com meu filho? Está lá na delegacia. Tinha uns 10 anos. 13 anos, na série. Não ia ficar preso lá. Família rica da cidade. Maior prédio da cidade era deles. Mas estava lá, junto com a garotada, roubando no mercado lá. Estava lá por bagunça. Infelizmente, esse rapaz já faleceu, envolvido em outras coisas. Mas, irmãos, tem pais que me dizem, pastor, eu não entendo, meu filho foi desbravador, ele foi aventureiro, ele estudou na escola adventista. Irmãos, tudo isso é bom, é necessário, mas não é o principal. O jogo se ganha em casa. Nós, pais, precisamos replicar em nossos filhos os valores cristãos que nós temos. A principal função que nós temos é fazer com que eles se tornem adoradores, porque senão o mundo vai fazer. Muitas vezes os pais saem para o trabalho e deixam os filhos na frente da televisão. O que estarão assistindo? Quero passar uns slides aqui para vocês e mostrar, antes do slide, eu lembro que quando criança, eu e minha irmã, meu pai e minha mãe fomos visitar um tio que morava em outra cidade, que não eram adventistas. Eram bons cristãos na igreja deles, mas não eram adventistas. E no domingo à tarde, antes de voltarmos para casa, o pai e a mãe dormindo e nós lá na sala, na cozinha, meus tios prepararam o café da tarde. E você sabe que pessoas que não têm os princípios que nós temos, às vezes colocam na mesa produtos que nós não devemos comer. Tinha lá um salgado, um embutido, né, uma mortadela. Isso é gostoso ou não é? Hã? Gostoso é, não é bom. Não é bom comer. Mas naqueles dias, eu e minha irmã, com 10, 9 anos ali, sentados à mesa para comer, e meus pais dormindo, e adivinha o que aconteceu? Eu olhei para minha irmã e falei, Marília, aproveita e come agora que os pais estão dormindo. Queridos, nós precisamos ajudar nossos filhos a cultivar valores. Eles precisam ser adoradores. Olha para cá, é muito importante o que eu vou te dizer. Porque quando teus filhos crescerem, não estiverem mais ao teu lado, não estiverem mais na tua companhia, e você não vai poder dizer para eles, escolher por eles, eles terão que já ter aprendido a escolher.
escolher o certo por ser certo. Mesmo quando a vontade não é aquela, mas não vou fazer porque aquilo está errado. Vocês precisam ajudar os filhos a escolherem, a saber escolher. Olha esse quadro aqui. Quem são esses rapazes? Naquele tempo não tinha fotografia, mas você olhando para esse quadro, você sabe o que o autor estava representando. Quem são esses rapazes? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Você sabe que nós, hoje na atualidade, principalmente em nossa cultura, escolhemos nomes porque achamos bonito. Quem é Daniel aqui? Tem algum Daniel? Não tem? O que significa o nome Daniel? Deus é o meu juiz. Então, os hebreus, naqueles dias, antes disso e depois, por muito tempo, cada vez que dava um nome dando significados. Daniel, Deus é meu juiz. Imagine um menino se chamando Daniel. Quando ele ouvia o nome dele, ele ouvia exatamente aquela expressão: Deus é meu juiz, onde você está? Estou aqui, Pai. O que significa Ananias? Tem algum Ananias nessa igreja? Eu lembro que nos meus 30 e poucos anos de ministério eu encontrei um Ananias, era membro da nossa igreja. O que significa Ananias? O Senhor é bondoso comigo. Pensa você num menino que ouve o seu nome, o Senhor é bondoso comigo, e ele diz: estou aqui, mãe. O que significa Misael? Tinha um Misael também, como membro. Aquele que nome lindo. Aquele que se parece com Deus, e ele diz: sou eu. Aquele que se parece com Deus. E Azarias, parece um nome feio, né? Azarias, mas tem um significado muito lindo. Qual é? O Senhor é o meu ajudador. Irmãos, esses jovens hebreus, quando saíram de Jerusalém, foram para a Babilônia. Babilônia é sinônimo de quê? Confusão. Desse mundo, esse mundão de Satanás dele. Eles foram para a Babilônia. Irmãos, nós criamos nossos filhos no caminho do Senhor, mas um dia eles terão que passar por Babilônia. Um dia eles terão que passar pela influência de Babel. E quando eles saírem de casa, eles estarão bem firmados. Saiba que mesmo dentro de casa, a Babilônia já está entrando, está tentando colocar na cabeça deles outros valores que não são os de Deus. Outros valores. É ali que nós já perdemos o jogo faz tempo. Irmãos, Daniel recebeu outro nome. Lembra que nome que era? Olha os nomes que eles receberam. Daniel foi chamado do quê? Beltesazar. Não mais Daniel. Beltesazar. Ananias recebeu outro nome. Sadraque. Misael e Azarias. E o que significam esses nomes? Conseguem ler? Sim. Vou ter que melhorar esses slides ali, mas dá para ler, não dá? Tá. Então vamos lá, vamos ver ali. O que diz lá? Não mais Deus é meu juiz, mas agora o quê? Guarda dos tesouros. Leia comigo. O que é aquilo? O Guarda dos tesouros escondidos de Bel. Irmãos, olha como o pecado é terrível. O guarda dos tesouros escondidos de Bel. Aquele que era Deus é meu juiz, agora o guarda dos tesouros escondidos de Bel. Aquele que era o Senhor é bondoso comigo, foi chamado do quê? Inspiração do sol. Deus Sol. E o que era aquele que se parece com Deus passou a ser o quê? Servo da deusa de Sheba. E aquele que o Senhor é meu ajudador passou a ser chamado de o servo de Nebo. Irmãos, é exatamente isso que o inimigo está fazendo ainda hoje, trocando os valores espirituais. Nossos filhos em casa aprendem a servir a Deus, aprendem que Deus é meu juiz, eles aprendem que o Senhor é bondoso comigo,
Eles aprendem que aquele que se parece com Deus, que devemos nos parecer com Deus, o Senhor é o nosso ajudador, passa a ser o guarda dos tesouros escondidos de Bel, inspiração do sol, o servo da deusa de Teba. Os valores desse mundo estão aí para serem trocados por valores espirituais. Ao contrário do que aconteceu comigo na casa desse meu tio, que eu queria aproveitar enquanto meus pais estavam dormindo, olha o que aconteceu com esses jovens. Vamos ler juntos? Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho. que ele bebia. Você sabe que os hebreus, quando foram para, esses jovens hebreus, quando foram para a Babilônia, eles não foram para a masmorra, eles não foram para trabalhar no arado, eles eram jovens de belo porte, eles já eram príncipes. De alguma forma, Nabucodonosor sabia que eles seriam bons conselheiros, e eles foram agora para comer na presença do rei, na mesa do rei. Imagine o que tinha lá para comer, irmãos. Eles estavam longe dos olhos do pai e da mãe. Os pais não estavam por perto. E a Bíblia diz que resolveu Daniel, não só Daniel e seus amigos, resolveu Daniel firmemente. O que isso nos dá a entender? Resolveu Daniel o quê? Firmemente. Não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Irmãos, jovens que tinham o mundo pela frente e a oportunidade de experimentar toda a sensação que poderiam escolher. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Sabe, é triste quando eu vejo membros da igreja dizendo: os filhos já foram adventistas. Pode não ser culpa tua, pode não ser culpa tua, mas veja, irmãos, nossa história não pode terminar ali. Nossa principal função é fazer de nossos filhos adoradores, membros do reino de Deus. Há dois reinos nessa terra. A quem estamos servindo? Eu, como pastor, orava pelas minhas filhas para que elas nunca saíssem da igreja. Eu falava: Senhor, eu não quero ser um pastor conquistando outros para Cristo e esquecer da minha família. Se eu chegar lá no céu, eu quero chegar, eu quero encontrar lá minhas filhas, meus genros. Irmãos, elas eram pequenininhas, eram criancinhas ainda, e eu já orava pelos meus futuros genros. Senhor, eu não sei quem são esses meninos, provavelmente já nasceram em algum canto desse país, ou fora, não sei, mas Senhor, abençoe essas crianças. Um dia vou encontrar essas meninas e vou se casar com elas. Senhor, que eles sejam meninos que mereçam essas meninas. Estão sendo educadas em teus caminhos, como herdeiras do teu reino eterno, que eles sejam também preservados por ti. Eu não sabia quem eram eles, mas já orava pelas minhas filhas e pelos futuros genros que ainda eram crianças em algum canto desse país. Irmãos, Ellen White nos diz, o Senhor diz através dessa escritura, que nossos filhos são protegidos por nossas orações. Quando os nossos filhos ainda são pequenos, é fácil conduzir. Saem do nosso campo de ação, nossas orações os alcançam. Ellen White chega a dizer que cada oração feita é um tijolo colocado num muro de proteção. Você pode não estar com eles agora, ore, e você cria um muro de proteção ao redor deles para que o inimigo não alcance. Pastor, meus filhos não são mais adventistas, estão fora. Ore por eles. Peça que Deus, na sua infinita bondade, nesse momento vá lá e alcance. Irmãos, vocês sabiam que nós podemos interferir na guerra do grande conflito? Quer ver um detalhe? Essa jovenzinha, digamos que ela é minha filha,
Não sei se eu tenho idade para ser seu pai, mas... Não sei. Não. Mas ela é minha filha. Ela está longe daqui. Eu não posso mais estar com ela pessoalmente. E ela está passando por algumas lutas, algumas provas, sendo tentada. E eu, longe, oro todos os dias por ela. Irmã, como é o seu nome? Silmara. Silmara. Na minha oração da manhã, Senhor, abençoe a Silmara. Cuida dela. Envia os teus anjos lá para protegê-la. Você sabe que Deus, Ele ama todos os seus filhos e cuida de cada um. Mas quando há uma oração pedindo força maior, Senhor, manda mais um anjo lá para ajudar a Silmara. Além do anjo que já está ao lado dela cuidando, desce mais um anjo do céu para protegê-la. Se Deus não enviasse um anjo a mais para alguém qualquer que ele escolhesse, o inimigo iria dizer: peraí, Senhor, está privilegiando aquele por quê? Por que eu não vou poder chegar lá? Mas quando a oração é feita e um anjo a mais desce, ou 10 anjos a mais, ou 1 milhão de anjos a mais desce, se o inimigo tentar reclamar alguma coisa, Deus diz: olha, tem alguém pedindo. Eu estou fazendo porque o pai dela está falando, está pedindo para proteger, eu estou mandando. Irmãos, na luta do grande conflito, há um jogo de poder sobre as pessoas. E nós podemos fazer a diferença em nossas orações. Nós podemos pedir que um exército de anjos venham, e Deus vai atender, porque Ele disse que aquele que 1 ou 2, 2 ou 3 pedirem, concordarem, Ele vai atender, Ele vai fazer. Peça e Ele vai atender. O poder da oração feito por um pai, por uma mãe, por um irmão, um amigo, você pode interceder por essa pessoa. A oração, vamos ler o texto que eu mencionei para vocês? Pela sincera e fervorosa oração. Devem os pais Contribuir com os seus filhos. Deve suplicar com plena fé que Deus entre Anjos e guardem filhos do poder cruel de Satanás. Irmãos, você pode interferir nessa luta do grande conflito. Você pode fazer esse jogo reverter isso aí. Eu quero mostrar para vocês aqui 2 personagens da Bíblia. Quem são eles? Abraão e Ló. Queridos irmãos, essas histórias me causam bastante admiração. Abra em Gênesis capítulo 12, por favor. Gênesis capítulo 12. A partir do verso 1. Gênesis 12, a partir do verso 1. Já encontraram? Sim? O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de você o quê? Uma grande nação. E eu abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em você serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. E o verso 4. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. E o que aconteceu? Eló foi com ele. Tinha Abraão quantos anos? 75. 75 anos quando saiu de Arã. Queridos, tem uma coisa interessante nesses textos aqui. Quem o Senhor chamou? Abraão ou Ló? Deus chama Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. E o pai de Ló, que irmão de Abraão, já havia falecido nesse tempo ali. De forma que Ló se tornou meio que um filho de Abraão, cuidado por Abraão. Abraão não tinha filhos nesse momento. E Abraão estendeu seus cuidados com Ló. Tamanho era o cuidado de Abraão que Ló foi junto com Abraão.
Então preste atenção, Deus chama Abraão e Ló foi com ele. Queridos, eu vou falar uma coisa aqui que eu gostaria que você não esquecesse. Por favor, pense nisso. Deus quer fazer de cada um de nós verdadeiros adoradores. E tua principal função como pai é replicar em teus filhos os valores de um adorador. Abraão foi chamado por Deus para ser o pai de todos aqueles que servem a Deus, porque ele era verdadeiro adorador. Quer ver uma coisa? Dá uma olhada aqui no livro de Gênesis. No capítulo 12, verso 8. Passando dali para o monte, a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. E o que ele fez em seguida? E ali o que ele fez? Edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Se você olhar no capítulo 13, verso 4, o que diz ali? Até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. Capítulo 13 ainda, verso 18. Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. E ali o que ele fez? O que ele fez? Irmãos, se vocês procurarem em Gênesis, vocês vão encontrar alguns textos dizendo que Abraão tinha edificado um altar e ali adorou o Senhor. Se vocês lerem no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White comenta que por onde Abraão passava ficavam altares montados, erguidos, e Abraão dava testemunho sobre o Deus verdadeiro a outras nações e povos, e alguns que passavam por onde Abraão já tinha passado, quando viam o altar de Abraão derrubado, alguns reedificavam o altar e ofereciam os sacrifícios ao Deus de Abraão. Agora, se vocês procurarem na Bíblia, no livro de Gênesis, um único verso que Ló tem erguido algum altar, vocês não vão encontrar. Será que Ló nunca ergueu altares? Provavelmente deve ter erguido, mas não era uma característica de Ló ser adorador. Irmãos, não era uma característica de Ló ser adorador. Ló adorava o Deus de Abraão? Sim, adorava. Mas não era uma característica muito forte. Abraão era um verdadeiro adorador, mas Ló adorava sim, quando dava, quando podia. Será que Ló era um bom homem? Era um bom homem, mas não era a sua característica, a religiosidade. Queridos, eu quero fazer uma comparação aqui, mas só se vocês me permitirem, porque senão vocês vão dizer, pastor, pegou muito firme com a gente. Posso fazer uma aplicação desses amigos aqui? Sim, personagens? Sim, nem que doa. Nem que doa? Ninguém vai me pegar na porta hoje lá e dizer, pastor, o senhor fez, o Fabiano, pastor, eu te convidei para pregar aqui, mas o senhor puxou na orelha de todo mundo. Posso pegar firme aqui? Sim. Então vou falar bem baixinho só para vocês escutarem. Irmãos, vamos imaginar Abraão e Ló como vivendo nos dias de hoje, sentando nos bancos que vocês estão sendo membros da Igreja Adventista. Posso? Sim. Abraão tinha Bíblia? Teria um inário? Hoje nem precisa, né? Porque está tudo então, mas provavelmente teria um inário. Para usar em casa, quando não estava. Em casa, para cantar. Abraão teria a lição de escola sabatina? Sim. Estudaria a lição? Sim. Abraão faria o culto familiar com seus filhos? Sim. De manhã e de tarde. Abraão era um bom adorador, erguia altares. O altar da família com certeza estava erguido, tanto de manhã quanto no final do dia. Vamos fazer um
comparação com Ló, agora nos nossos dias, vamos trazer Ló para nossos dias. Ló teria a Bíblia? Talvez. Eu tenho certeza que teria uma Bíblia. Ele era adorador também, mas não era forte, mas teria. Ele teria uma Bíblia. Ló teria minário? Não sei. Provavelmente. O tio de Abraão deveria ter dado minário para ele. Ele ganhou no concurso J. Ele teria uma lição de escola sabatina? Eu acho que Ló teria. Uma pergunta se ele iria estudar. Será que ele estudaria? Nem ia levar para a igreja. Esquecer de casa. Talvez até estudasse tudo na sexta-noite. Deixaria de estudar durante a semana para estudar na sexta-noite. Isso se estudasse, né? Porque às vezes o sono aperta, né? Final de semana, na sexta-noite, o sono aperta. Irmãos, se Ló vivesse nos nossos dias hoje, ele seria um adorador meia boca. Um adorador que não seria tão adorador assim. Deixa eu te contar uma coisa. Um dia, eles estavam lá no monte, porque os servos de Abraão e os servos de Ló começaram a ter uma encrenca lá. Faltou pastagem, faltou fontes de água lá, e Abraão, como era um bom cristão, subiu ao monte junto com o seu sobrinho e disse: Ló, dá uma olhada em toda a terra que você está vendo. Fique à vontade, Ló, porque os nossos servos estão brigando e o que eu não quero é ter uma encrenca com você. Eu não quero que nós tenhamos discussões, desentendimentos. Ló, escolhe o local que você quiser. Porque se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Fique à vontade. Irmãos, quem que Deus tinha chamado mesmo? Abraão. Quem teria o direito de escolha? Abraão teria direito de escolha. Essa semana eu li uma frase que diz que quem fez foi aquele grande pregador lá nos Estados Unidos. Billy Graham. Foi atribuído a ele, dizendo que Abraão não se preocupou com a terra, porque a bênção não estava na terra. A bênção estava com ele. Alguém leu essa frase também? Receberam essa frase? Eu achei lindo isso. Pensei, olha, eu vou usar no meu sermão. Tem que procurar. Mas independente de quem é o autor, irmãos, olha que pensamento lindo. A bênção não estava na terra para onde ele foi. A bênção estava com ele. Olha que lindo isso. Só que Ló, irmãos, diz a Bíblia que Ló não se preocupou muito com o lugar que escolheu. Ele escolheu um lugar fértil. Parecia como os jardins do Senhor, diz a Bíblia. A terra como quem vai a Zoar. Deveria ser muito boa essa terra. Só que quando ele desceu do monte, a Bíblia diz que ele levou sua família para um lugar próximo de Sodoma e Gomorra. E ele foi armando a tenda e desmontando, montando e desmontando, até que ele foi parar aonde? Dentro de Sodoma. E os anjos foram lá para um dia tirá-lo. A prostituição de Sodoma era tão pesada, tão terrível, não era um lugar bom para uma família ficar morando, irmãos. E os anjos foram lá. Deus iria destruir a cidade, mas queria salvar a família de Ló. E imagine vocês, os anjos lá na casa de Ló. Ló recebeu bem os anjos? Sim. Olha, irmãos, olha para cá e presta atenção. Ló era um bom homem. Era um bom adventista. Querido. Ló gostava dessa fé do seu tio. Ló gostava de servir ao Deus do seu tio, mas era fraco na adoração. Não era bom em adorar a Deus. Ele adorava assim, meio cá, meio lá. Tanto que não se importou de colocar a sua família dentro do pecado, dentro de um verdadeiro carnaval ali. E ali, os anjos foram lá e disseram: Abraão, Deus vai destruir essa cidade ainda essa noite. Chame teus filhos e vamos sair. Irmãos, eu fico imaginando Ló. Falei Abraão? Não, falei Ló, né?
Eu fico imaginando Ló chegando na casa dos seus filhos. Filhinho, eu estou com 2 anjos lá em casa. E eles estão dizendo que Deus vai destruir essa cidade com fogo. Vamos sair rapidinho. E a nora levanta meio zonza. Do que teu pai está falando? Está com 2 anjos na casa dele. Sogro, volta para a cama. O senhor está dormindo ainda. O senhor está tendo uma visão aí, um sonho. Vai dormir. Que negócio de 2 anjos. Imagine ele chegando na casa de um genro. Filha, eu estou com 2 anjos lá em casa. E eles estão falando que vão destruir a cidade. E o genro acorda e diz: o sogro está sendo sonâmbulo. Leva o teu pai de volta para casa, faz ele dormir. E ele, coitado, não conseguiu convencer seus filhos. O coração dos filhos de Ló estava naquela cidade, e tão longe de Deus que já não acreditavam mais nas histórias religiosas, espirituais. E Ló volta para casa, e agora os anjos dizem: Ló, o que está fazendo aqui? A cidade está quase sendo destruída. Vai, sai. E Ló pega suas 2 filhas, sua esposa, e sai. E você sabe a história. O que acontece no caminho? Irmãos, a esposa de Ló olha para trás. No passado eu ficava pensando, falando mal dessa mulher. Ela deve ter pensado no porta-joias, na sua casa maravilhosa, mas não foi isso não. O que fez com que ela olhasse para trás? Tem ideia? Sim. Os filhos. O seu coração estava ligado aos seus filhos. Irmãos, Ló perdeu a família porque não era bom adorador. A esposa de Ló olha para trás, e era proibido, não deveria olhar. E ela se transforma numa estátua de sal. E Ló agora foge só com as 2 filhas, dizendo: filhas, não olhem para trás, por favor. Irmãos, Ló só saiu da cidade com as 2 filhas. E as filhas conversando lá entre elas: pai, não tem mais descendente. Era uma coisa horrível para um homem perder a sua descendência. E elas disseram: nós vamos dar um jeito para que o pai tenha filhos. E 2 meninos nasceram, um em cada uma delas. Uma teve um filho chamado Moabe. E o outro filho foi chamado Amon. 2 nações foram formadas desses 2: Moabitas e Amonitas. 2 pragas na terra. Quando os filhos de Israel saíram do Egito para ir até a terra da promessa, eles serviram de pedra, de tropeço no caminho. Tanto Amonitas como Moabitas. Deus destruiu essas nações, porque não eram nações. Lembra de que o povo de Israel voltou para a terra da promessa e lá derrotaram muitas nações? Amonitas e Moabitas foram derrotados. Deus não queria mais essas nações lá. Eram 2 pragas na terra que tinham que ser eliminados. Mas, no entanto, lembra daquela conversa que Deus teve com Abraão lá no monte? Dá uma olhada na sua Bíblia. Capítulo 12, né? Capítulo 13 agora. Verso 14. Achou? Gênesis 13, verso 14 agora. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: Abraão, ergue os olhos e olha de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Por quê? Gênesis 13, verso 15 agora. Porque toda esta terra que você está vendo, eu darei a quem? A você e a quem mais? Por quanto tempo? Irmãos, Deus falou para Abraão: Abraão, eu te chamei para ser uma bênção para todos os povos, todas as nações. Você ficou com a pior terra agora aqui, pior lugar. Mas dá uma olhada para frente.
Dá uma olhada para trás. Olha para a tua esquerda, olha para a tua direita. Está vendo tudo isso, Abraão? Tudo isso eu darei a você e a tua descendência. Quantos filhos Abraão tinha até agora ali? Não tinha nenhum. Nenhum filho. Mas Deus disse: darei a você e a tua descendência para sempre. Quem são os descendentes de Abraão? Onde estão eles? Levante a mão, onde estão eles? Eu estou perguntando. Levanta a mão os descendentes de Abraão. Pode ir. Irmãos, nós somos os descendentes de Abraão. Vamos habitar nessa terra. Mas me diga uma coisa: qual é a principal característica dos filhos de Abraão? São o quê? Adoradores. E vocês querem ver os filhos de vocês na nova terra? Sim. O que eles devem ser? Adoradores. Adoradores. E a pergunta que eu faço é: a quem nós estamos adorando? A quem nossos filhos estão sendo adoradores? Quais são os valores que você está conseguindo cristalizar no caráter, na mente deles? Irmãos, esse é o recado que eu tinha para vocês. Espero que tenha valido a pena ter subido a serra para deixar essa mensagem com vocês. Nós somos adoradores do eterno Deus. Há um reino nessa terra que contrapõe-se ao reino das trevas, e ele é feito formado pelos filhos da luz, que somos nós. É pelo poder dele que nós vamos vencer essa batalha. Olha para cá, escuta o que eu vou te falar. Nunca tinha visto tantos acontecimentos proféticos se tornando notícia. E agora já está acontecendo. Quanto tempo falta para Jesus voltar? Mas te apresse. Não fique parado, te apresse. Jesus está quase voltando. Em breve estaremos nessa terra restaurada. Que Deus nos abençoe. Você vai ver uma música agora. Enquanto